Nos deram um hexágono regular com A, B, C, D, E e F. E esse hexágono regular, obviamente, nos diz que estamos lidando com 6 lados. Você simplesmente poderia contar, não precisou que te contassem que é um hexágono, mas a parte regular nos leva a conhecer todos os lados. Os 6 lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Então, nos dão o comprimento de um dos lados, desde que seja um hexágono regular. Na realidade, estão nos dando o comprimento de todos os lados. Dizem que é 2 raiz quadrada de 3. Então, esse lado aqui é 2 raiz quadrada de 3, esse é 2 raiz quadrada de 3, e eu poderia ir ao redor do hexágono e ver que todos os seus lados têm 2 raiz quadrada de 3. Querem que a gente encontre a área desse hexágono, encontrar a área de A, B, C, D, E, F. A melhor forma de encontrar a área, principalmente de polígonos regulares, é tentar dividir em triângulos. Hexágonos são caso especial. Talvez em outros vídeos a gente fale sobre casos mais comuns de qualquer polígono. Com o hexágono, o que pensaria se nós pegássemos esse ponto bem aqui e chamássemos de ponto G? Agora a gente diz que é o centro do hexágono. E quando falo sobre o centro, estou pensando sobre um ponto, e ele não pode ser equidistante de tudo isso, porque esse não é um círculo, mas poderíamos dizer que é equidistante de todos os vértices. Então GD é a mesma coisa que GC, que é a mesma coisa que GB, que é o mesmo que GA, o mesmo que GF e o mesmo que GE. Então, vou desenhar alguns daqueles que eu acabei de falar. Esse é GE, esse é GD e esse é GC. Todos esses segmentos de reta vão ser iguais. Tem um ponto G que podemos chamar de centro, o centro desse polígono. Sabemos que esse comprimento é igual àquele comprimento, que é igual àquele comprimento, que é igual àquele, que é igual àquele, que é igual àquele. Também sabemos que se somarmos, se a gente for circulando ao redor do centro, se formos circulando dessa forma, teremos 360 graus. E sabemos que esses triângulos serão todos congruentes entre si e tem múltiplas formas de mostrarmos isso, mas a mais fácil é ver que eles têm 2 lados. Todos têm esse lado e esse lado congruente entre eles, porque G está no centro. E todos eles têm esse terceiro lado em comum, de 2 raiz quadrada de 3. Como todos eles estão lado, 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 eles todos são congruentes. Isso nos mostra que se são congruentes, então esse ângulo interior bem aqui vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo para todos os 6. Todos esses 6 triângulos aqui. E talvez a gente passe a chamar de X. Esse é o ângulo X, esse é X, esse é X, esse é X, esse é X. E se somar todos eles, vamos dar a volta no círculo, teremos os 360 graus e temos 6 desses X. Você tem 6x é igual a 360, divide cada lado por 6, tem x igual a 60 graus. X é igual a 60 graus. Todos esses são iguais a 60 graus. Agora, uma coisa interessante, sabemos que esses triângulos, por exemplo, o triângulo GBC, e podemos fazer a mesma coisa com os 6 triângulos, mas sabemos com certeza que são triângulos isósceles, que essa distância é igual a essa distância. Então, podemos usar essa informação para calcular quais são os outros ângulos por causa desses 2 ângulos da base. É um triângulo isósceles, os 2 lados são congruentes, então os 2 ângulos da base também são congruentes entre si. Esse ângulo vai ser congruente com aquele ângulo e poderíamos chamar de y bem aqui. Aí você tem y mais y, que é 2y, mais 60 graus. Mais 60 graus, que será igual a 180 por causa dos ângulos internos de qualquer triângulo que somam 180. E então subtrai a 60 de cada lado, você tem 2y igual a 120, divide cada lado por 2, tem y igual a 60 graus. Isso é interessante, eu poderia ter feito isso com qualquer um desses triângulos. Todos eles têm ângulos internos de 60 graus, 60 graus, 60 graus. O que provamos anteriormente quando começamos a estudar triângulos equiláteros é que a gente sabe que todos esses ângulos de um triângulo têm 60 graus. E estamos lidando com o triângulo equilátero, o que significa que todos os lados têm o mesmo comprimento. Então, isso é 2 raiz quadrada de 3, de modo que isso também é 2 raiz quadrada de 3, e isso também é. Assim como todos esses segmentos verdes medem 2 raiz quadrada de 3, e já sabíamos porque é um hexágono regular, que a cada lado do hexágono também é 2 raiz quadrada de 3. Então, agora, essencialmente, podemos usar essa informação para calcular. Na realidade, não temos que calcular essa parte. Vou mostrar num segundo. Para calcular a área de qualquer um desses triângulos, a gente pode apenas multiplicar por 6. Vamos focar nesse triângulo aqui. Pensem como podemos calcular sua área. Sabemos que o comprimento de DC é 2 raiz quadrada de 3. Podemos desenhar uma altura bem aqui, uma altura assim. E assim, nós, se desenhamos uma altura, a gente sabemos que é um triângulo equilátero e podemos mostrar facilmente que esses 2 triângulos são simétricos. Os 2 têm ângulos de 90 graus. Já sabemos que esses 2 têm 60 graus e assim
Se você olhar para cada um desses dois triângulos independentes, só precisa dizer que se somados eles têm 180 graus, então esse deve ser 30 graus. Todos os ângulos são iguais, eles também compartilham um lado entre si, assim esses dois são triângulos congruentes. Se quisermos calcular essa área mais ampla dessa pequena parte bem aqui, a gente pode apenas calcular a área da metade de um dos triângulos equiláteros, e então multiplique por 2, ou podemos encontrar a área e multiplicar por 12 para calcular o hexágono inteiro. Então, como calcular a área disso? Isso vai ser a metade do comprimento da base, esse comprimento bem aqui, que vou chamar de h. dh vai ser a raiz quadrada de 3. E temos, ou felizmente já reconhecemos, esse é um triângulo 30, 60, 90. Vou desenhar bem aqui. É um triângulo 30, 60, 90. Sabemos que esse comprimento é a raiz quadrada de 3. A gente sabe e, na verdade, já calculamos que isto é 2 raiz quadrada de 3. Ou não precisamos, na verdade. O que a gente precisa calcular é o comprimento da altura. E de triângulos de 30, 60, 90. Sabemos que o lado oposto ao de 60 graus é raiz quadrada de 3. É uma raiz quadrada de 3 vezes o lado oposto ao de 30 graus. Então, isso vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. Vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é obviamente igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Então, essa altura vai ser simplesmente 3. Se a gente quer a área desse triângulo aqui, qual é a área desse triângulo? É simplesmente a metade da base vezes a altura. A área desse triângulo é meio vezes nossa base. Essa base bem aqui. Na verdade, vamos voltar um pouco. Não precisamos nos preocupar com isso. Vamos apenas direto ao triângulo maior GDC. Então, eu vou retomar um pouco, porque agora temos a base e a altura disso tudo. Se prestarmos atenção, se a gente prestar atenção no triângulo da área GDC, agora eu estou olhando para esse triângulo inteiro bem aqui. Isso é igual a metade vezes a altura da base, que é igual a uma metade. Qual é a nossa base? Nossa base a gente já conhece, é um dos lados do nosso hexágono, é 2 raiz quadrada de 3. Então, é isso tudo aqui, vezes 2 raiz quadrada de 3. Queremos multiplicar isso pela nossa altura, e é isso que calculamos usando triângulos 30, 60, 90. Nossa altura é 3. Então, vezes 3, meio, e o 2 se anulam, temos 3 raiz quadrada de 3. Essa é a área de um desses pequenos pedaços aqui. Se quisermos descobrir a área do hexágono inteiro, a gente só tem que multiplicar por 6, porque tem 6 desses triângulos aqui. Então, isso será igual a 6 vezes 3 raiz quadrada de 3, que é 18 raízes quadradas de 3. Acabou!